Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist onde discutimos boas práticas de código e também os pilares que guiam a maneira que eu programo no meu dia a dia. Especialmente no dia de hoje, vamos falar sobre um tema que para mim é um pouco polêmico, que é sobre testes. Um dos meus pilares, endereça essa parte de testar de maneira automatizada a aplicação e eu quero falar ele para você aqui agora. Me dá só um minutinho que eu vou olhar para o lado, recitá-lo e já volto para conversar com você. Criamos testes automatizados com duas finalidades: ter um local que reflita a maioria das lógicas executadas pela aplicação e para nos ajudar a desenvolver uma lógica que não sabemos direito como usar ainda, como programar ainda. Então deixa eu começar pela primeira parte, que é refletir as lógicas da aplicação. Bom, eu imagino que você saiba que existem diversos tipos de testes aí, Você tem os testes de unidade, que são aqueles que isolam uma parte da aplicação de todo o resto para você verificar se a sua lógica realmente está funcionando. Então, sei lá, você tem um código que tem um if, um for, e esse código depende de uma consulta no banco de dados, de um consumo de um serviço externo. E você sabe que, independente dos dados que vierem naquele banco de dados ou naquele serviço externo, a sua lógica tem que funcionar. Então você de alguma maneira isola esse acesso, você cria um banco de dados de mentira, então você pode utilizar implementações de interface fake aí, você pode utilizar mocks, enfim, e aí você isola aquele tipo de teste, E aí tem os chamados testes de integração, que você quer testar, por exemplo, se a sua lógica funciona de maneira integrada com o banco de dados, se sua query está funcionando direito, e por aí vai. E aí você cria testes para isso. Tem os famosos testes de aceitação, que você simula um fluxo da aplicação muito próximo, do fluxo que o seu cliente final vai utilizar. E cada um dos testes aí, tem o seu benefício, tem o seu pró, seu contra, Teste de unidade, muito rápido de executar, mais rápido de criar, porém mais distante da realidade que o software vai executar de verdade, Um teste de aceitação, mais difícil de criar, mais frágil, em relação aos erros, que você pode mudar alguma coisa em qualquer ponto e ele pode quebrar, porém ele simula o fluxo final ali da aplicação. Então quer dizer, se aquilo está rodando, tem mais chance da sua aplicação funcionar bem. Qual que é o meu problema, com todos esses tipos de testes aí que geralmente são escritos pela equipe de desenvolvimento? É que todos eles, por muito ou por pouco, tem algum tipo de viés, Como quem escreve a maioria dos testes é quem fez o código, Você pode ter pareado, e por aí vai, mas a maioria desses testes, eles executam eles funcionam naquele formato que a gente chama teste de caixa branca, A gente sabe como é que é a implementação do nosso código e cria um cenário de testes ou N cenários de testes para passar por aqueles fluxos ali, Então, se seu código tem 2 ifs, você talvez tenha 4 testes, Um que passa pelo if, um que não passa, um que passa pelo outro, um que não passa. 4 não, Um que passa pelos dois, um que não passa pelos dois, um que passa por um, e por aí vai. Então você tem a combinação ali. Se o seu código tem divisão, você sabe que não pode ter divisão por zero. Então você vai fazer uma versão que bloqueia a divisão por zero, e a versão que faz a divisão por 1 e a divisão por qualquer outra coisa aí, Que são os 3 casos em geral que a gente mais tenta pegar, E aí todo tipo de teste ali que você vai criar de caixa branca leva algum tipo de viés. Qual que é meu problema com esse tipo de teste, Que não é porque você testou que vai ter menos bug na sua aplicação. Isso é o que todo mundo acha. Mas as evidências não levam para isso. Quando eu falo de evidência, a academia, tentando criar os estudos, não indica fortemente pra gente que tem menos bug. Então, você sempre fica meio pensativo, Então, para que o teste serve em si? Para mim, eu não acredito que ele vai tirar bug da aplicação, não é por isso que eu escrevo. Quando eu escrevo porque eu acho que ele sim reflete as lógicas da aplicação, então você tem mais um lugar onde você pode observar o funcionamento dessas lógicas. Nada ele te dá um certo suporte, para quando você altera alguma coisa no seu sistema, saber se aquele método ali, se a chamada daquele método, quando você alterou a lógica e quer saber se aquele método continua passando para os outros cenários previamente escritos. Então é óbvio que ele tem esse valor, óbvio que ele dá esse suporte, não é por isso que de vez em quando eu escrevo. Eu gosto? Não. Eu gosto muito? Não, eu odeio, é um puta saco escrever. Mas tem esse tipo de cenário aí, que eu acho que ajuda, então é por isso, essa é uma das vertentes aí,
que me faz escrever. Uma outra coisa que combina com isso é a prática de teste antes de escrever o código, né? O tal do TDD. Eu geralmente não pratico TDD, né? É importante frisar isso. Eu não pratico justamente porque a maioria das lógicas que eu caio, eu já sei como resolver de antemão. Será que eu participo só de projetos que são simples? Talvez. Ou talvez a maioria das lógicas que a gente tem no nosso dia a dia são realmente lógicas menos complicadas. E tá tudo bem também, né? O software cumpre seu papel do mesmo jeito. Então eu só pratico TDD quando eu caio numa lógica que beira algum tipo de algoritmo e não tá claro para mim como é que eu faço ainda, porque aí conversa com o lance da carga cognitiva, né? Se o algoritmo tem vários pontos que não tá claro para mim, se eu atacar ele de uma vez só, vai ser muita coisa. E se for muita coisa, não vai caber na minha memória de trabalho, eu vou sentir que eu não estou conseguindo evoluir. Então eu quebro ele em pedaços menores e aí sigo by the book lá o TDD, né? Baby steps, não sei o que e tal. Não porque o livro me diz que é para fazer baby step, mas a explicação é essa, né? Que eu quero livrar um pedaço de cada vez do algoritmo para que quando ele for ficando maior eu consiga juntar as partes de maneira mais eficiente. Beleza? Então, né? Esses são os dois casos aí, né? Que eu uso os testes na minha vida. E uma terceira situação é quando é que você testa, né? Eu já deixei, o limite do vídeo vai ser atingido, então acabar rápido, ai meu Deus. Eu já falei algumas vezes que cobertura de código eu acho que é uma métrica meio ingênua para você, né? Você quer que seus testes cubra N% do seu código, eu acho que é uma métrica meio ingênua porque direciona o esforço da pessoa para... Então você direciona o esforço da pessoa, né? Para aquele objetivo que você está definindo, que nesse caso é aumentar, né, a cobertura de código que está ali, né, sendo analisada, né, que as linhas estão sendo testadas pelos seus testes de unidade ou pelo seu conjunto de testes ali. Então, eu acho isso muito difícil, né, para ser bem sincero para você. Como é que eu tenho feito, né? A minha ideia é estabelecer uma régua do que torna um código difícil. E qual que é a régua que torna um código difícil? Para mim, né, é a carga intrínseca ali daquele material, né? O quanto você precisa saber de coisas para decifrar o que está acontecendo ali. Então é a mesma regra que eu tenho falado para vocês nos outros vídeos, né, onde eu junto design de código e aprendizagem, que é: você tem if, conta ponto. Você tem for, conta ponto. Você tem acoplamento, conta ponto. Você pode criar uma régua para sua empresa. Todo código que passar de, sei lá, 5 pontos é um código que merece ser testado ali. Ou você pode botar que todo código que tiver 1 ponto merece ser testado e você vai testar tudo. Todo código que tiver 2 pontos, de 2 para cima, merece ser testado e você vai testar a maior parte do código que você tiver. Mas é mais interessante, na minha opinião, você estabelecer uma régua do que testar em função do nível de complicação, né, de cada trecho de código que tem no seu projeto, do que você simplesmente falar que você quer 90%, 100%, 80%, 70% de cobertura de código testado ali. Beleza? Então, era sobre isso o meu último pilar, né, que está escrito lá no documento. Óbvio que aquele documento é mutável, as coisas vão acontecendo, eu vou mudando ele, e na medida que eu for mudando, eu vou voltando aqui e gravando mais vídeos, beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. E é isso, qualquer comentário positivo, né, você pode deixar aqui, qualquer comentário construtivo, discordou, né, entende de outra forma, quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E também deixe seu comentário aqui, beleza? Muito obrigado, é isso, falou!